Graça e paz, meus irmãos. Que alegria podermos nos encontrar novamente, que alegria podermos juntos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Nessa manhã nós estamos para falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Muito bom quando começamos o dia pensando na palavra de Deus, pensando no Senhor, estudando um pouco da sua palavra, meditando um pouquinho. Isso é muito bom, isso é muito saudável quando nós temos esse hábito de buscar o Senhor logo cedo e que essa prática seja todos os dias em nossas vidas, né? Mas hoje, domingo, é um dia especial. É um dia em que nós realmente voltamos mais o nosso tempo, o nosso pensamento para as coisas de Deus, até porque a dinâmica desse dia é uma dinâmica diferente, né? Então vamos aproveitar esse tempo para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Nós falamos aí durante esses domingos, nós já estamos quase terminando esse trimestre, como foi rápido, né? Nós estamos falando aí sobre as cartas de João, e nas lições passadas nós estudamos sobre as influências que os falsos mestres tinham sobre a igreja, e que eles estavam penetrando nas igrejas do final do primeiro século. Traziam ideias, traziam pensamentos belos, pensamentos bonitos, palavras bonitas, palavras floridas, mas no final distanciavam-se da verdadeira doutrina bíblica e colocavam em dúvida se Jesus realmente possuía uma natureza divina ou não. E que os crentes também precisavam cumprir uma série de rituais para alcançar a salvação. Então era esse o ensinamento deles, que os crentes precisavam cumprir uma série de rituais para alcançar a salvação, e que a resposta estava neles, estava no método que eles traziam, um método diferente daquilo ensinado nas Escrituras. Enfim, no ensino deles, só crer em Jesus não era o suficiente. E essa mensagem, então, colocou dúvida na cabeça de muita gente. Então, diante de tudo isso, João prova que quem confessa que Jesus é o Senhor é nascido de Deus e é adotado como filho. E também passa a ter o Espírito Santo morando dentro de si e nos orientando por qual caminho nós devemos andar. Então ele fez aí a prova, né? A prova que aqueles mestres eram falsos, porque eles não tinham amor, e o amor maior é a prova de que nós somos filhos de Deus. Então esse aí é o que João rebate os falsos ensinos com essa mensagem. João ensina que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e que esse amor nos leva a amar o próximo e a obedecer a Deus. E essa obediência é uma demonstração de fé. E no domingo passado, nós aprendemos que Jesus é a garantia da nossa salvação, pois Ele é o Filho de Deus, e que uma vez salvos, somos salvos para sempre. Graças a Deus, nós temos essa certeza, graças a Deus nós temos essa convicção, e você percebeu quantas coisas que João ensinou na sua primeira carta contra esses falsos mestres. Então aquela igreja percebeu, colocou os falsos mestres para correr, e fica o ensino para nós ainda hoje, que ainda enfrentamos falsas doutrinas, ainda enfrentamos falsos mestres, e a palavra de Deus diz que mais falsos mestres virão, e cada vez mais nós teremos que lidar com essas coisas. Então é importante conhecermos bem a palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre a segunda epístola de João, que é uma carta pequena, uma carta que foi escrita na mesma época, e também com o objetivo de alertar a igreja sobre os falsos mestres e suas heresias, né? Então vamos à leitura. São apenas 13 versículos, é uma carta bem pequena, mas é uma carta muito interessante. Então ela começa assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor.
Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever, mas quis fazê-lo com papel e tinta, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois quero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Muito bem. Então esse aqui é o texto, essa é a segunda carta, a segunda epístola de João, segunda epístola universal de João, composta por apenas 13 versículos importantes, 13 versículos profundos. Então, essa pequena carta, ela foi escrita na mesma época em que as outras cartas foram, na mesma época em que a primeira carta e que também a terceira carta foi escrita. E o objetivo dela também é alertar esta igreja sobre os falsos mestres e as suas heresias. Diferente da carta anterior, João mostra aqui satisfação, porque soube que ali havia crentes fiéis e crentes maduros que seguiam a verdade. Então, a alegria dele, diferente do pessoal da primeira carta, aqui ele sabia que esta igreja era composta por pessoas mais atentas, mais fiéis, mais atentas à palavra, mais alertas quanto às coisas erradas, não é? Então, nas igrejas, há vários tipos de crentes, há vários tipos de pessoas nas igrejas. Então, nós encontramos nas igrejas crentes fiéis, encontramos nas igrejas crentes infiéis, encontramos nas igrejas crentes maduros, e encontramos nas igrejas também os crentes imaturos. Então, nós encontramos esses 4 grupos nas igrejas e encontramos também o grupo daqueles que também não são nem uma coisa nem outra, mas também caminham, estão na igreja, talvez como simpatizantes, outros como agentes secretos do reino, não sabemos ainda ao certo, mas encontramos também esses grupos de pessoas dentro das igrejas. Tá? Então, assim, quando nós vemos pessoas assim na igreja, é importante nós termos paciência, nós termos cuidado, nós ensinarmos a eles a palavra de Deus. E o nosso papel é ter paciência com todos e ensiná-los a palavra de Deus, ensiná-los o caminho correto, para que possam andar, então, de uma forma correta. Né? Então, aí a pergunta que fica é como e quando um crente amadurece? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta que você pode pensar nela, né? É uma boa pergunta que você pode pensar, pode refletir nela. Como e quando um crente amadurece? Então, muitos já novos já vêm firmes, já vêm com aquela firmeza, outros mais antigos não têm a mesma
a mesma maturidade. Como isso acontece? Não é? Seria por causa do envolvimento com Cristo? Seria por causa dessa relação mais estreitada com o Senhor? Seria através do conhecimento, da meditação na palavra? Seria pelas dificuldades que às vezes se mostram maiores para uns que para outros? Enfim, é algo que vale a pena refletir, que vale a pena pensar sobre isso. E eu vou deixar que você pense sobre isso, como e quando um crente amadurece, e como é importante crentes maduros, né? Então, qual seria o fator para um crente amadurecer? Muito bem, você vai pensar nisso depois, a gente pode até conversar no particular sobre isso. Em seus escritos, João não se identifica pelo nome. Vocês devem ter percebido que ele não se identifica pelo nome. Ele se chama de o presbítero. Então, ele não se identifica assim, a não ser nas cartas que escreve às igrejas do Apocalipse, é que ele coloca realmente o nome dele, isso depois de dizer que se tratava de uma revelação de Jesus Cristo. Por que ele faz isso? Ele não se identifica pelo nome, mas ele dá a entender quem era. Eu acredito que talvez aí a questão da humildade, que ele não queria se identificar de uma forma mais aberta, para não se impor a ninguém, talvez para a questão da humildade, mas nessa carta ele se identifica assim como presbítero, ancião em algumas versões. Os dois títulos querem dizer a mesma coisa, alguém que tem o cuidado especial, o cuidado pastoral, alguém que cuida. Então ele tinha essa preocupação, então ele já se identifica, e talvez aí também a gente pode entender isso, não pela questão da humildade, mas pela questão de dizer, olha, alguém que cuida está escrevendo para vocês. A pessoa que está cuidando de vocês está escrevendo para vocês. E pelo relacionamento também que ele mantinha com essas igrejas, naturalmente eles já entenderam e souberam de quem se tratava, né? Os apóstolos eram chamados de anciãos. Essa era uma das formas com que os apóstolos eram chamados também, e o título de ancião era uma indicação aí também da autoridade apostólica dada a ele, conferida por Cristo a ele. Então, a autoridade apostólica. Hoje em dia, algumas pessoas querem usar desse nome, querem usar desse título, querem se chamar de apóstolos, não é? Mas a autoridade apostólica foi conferida por Cristo àqueles que estiveram com ele pessoalmente. Então, para quem foi endereçada essa carta? É uma outra pergunta que logo no início da carta fica no ar, né? Para quem foi endereçada essa carta? Para uma mulher ou para uma igreja? Para quem foi endereçada essa carta? Seria uma mulher? Seria uma igreja? Os teólogos se dividem, os estudiosos se dividem. Alguns acham que foi para uma família específica, mas a grande maioria concorda que foi para uma igreja. E a igreja ela é representada também por uma senhora, a senhora eleita, a senhora escolhida por Cristo, e a palavra de Deus apresenta a igreja como a noiva, como a sua esposa, e assim, muitos teólogos nós entendemos assim também. João afirma que ama os filhos da senhora eleita na verdade. Além de estar dizendo que ele ama os membros daquela igreja, de verdade ele está afirmando que os ama em Cristo, que é a verdade, e explica que todos os que conhecem a verdade se amam, porque a verdade, que é Cristo, permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, aí está a base de tudo, a identidade do cristão sendo mostrada por João novamente, que é o amor. Então, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que têm Cristo habitando dentro de si, eles se identificam pelo amor, se amam, se conhecem, se amam de verdade. Então, nós temos duas verdades aqui. Que Cristo estará conosco para sempre e que a prova disso é o amor. Temos duas verdades aqui, então, que são bem claras e que são bem reveladas. Vou repetir que Cristo estará conosco para sempre, a primeira verdade, e a segunda verdade é a prova
que é o amor que está dentro do coração daquele que tem a Cristo. Então, se você ama, você tem a Cristo. Se você ama, você é de Cristo. E que esse amor ele está fundamentado em Cristo. Logo, se alguém não ama de verdade, é porque não está em Cristo. E aí é de se preocupar. Há muitos crentes, muitas igrejas que têm dificuldade em se amar, muitas pessoas que têm dificuldade com essa questão do amor, muitas pessoas que têm dificuldade em demonstrar isso, de viver isso na prática. E nós sabemos que existem pessoas carrancudas, igrejas carrancudas, crentes carrancudos, pessoas que apenas se toleram. E aí há uma necessidade de rever os conceitos. Há uma necessidade urgente de revermos os nossos conceitos. Porque se a igreja somos nós, então cada um de nós precisa verificar o conceito e verificar se realmente qual o grau de amor que nós temos, qual é o grau de comprometimento com esse amor. Lembrando que o amor ele é um mandamento, amai-vos uns aos outros. É um mandamento, não é um pedido, não é uma possibilidade. Amar não é uma possibilidade. Amar é uma necessidade presente no cristão. E aquele que tem um compromisso, quanto mais se envolve com Cristo, quanto mais se amadurece na presença de Cristo, mais amor tem pelos outros. Não é? Então, é muito importante nós revermos esses pontos. Mas João ele fala também sobre a graça, sobre a misericórdia e fala sobre a paz. Então, graça é a disposição de Deus em conceder perdão e salvação sem que mereçamos. Então, João está falando aqui sobre essa graça. Lá no versículo 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo. Então, a graça aqui é isso, é a disposição que Deus tem em conceder perdão e salvação sem que nós mereçamos. Isso parte de Deus. A misericórdia de Deus, a misericórdia é o sentimento de ternura do coração de Deus que se manifesta com paciência, com longanimidade, com uma longa paciência diante das nossas fraquezas. Então, são dois conceitos que nós devemos ter conosco, apresentados aqui de uma forma diferente. Então, só para ficar bem claro isso, a graça é a disposição de Deus em conceder perdão e salvação sem o nosso merecimento. Enquanto que a misericórdia é o sentimento de ternura do coração de Deus, que se manifesta com paciência e longanimidade diante das nossas fraquezas. Então, Deus olha para nós com sentimento de ternura, movido pelo amor, mesmo diante das nossas fraquezas. Definir ainda na saudação, ele aproveita para reafirmar a divindade de Cristo. Então, ele aproveita novamente para afirmar a identidade, para definir aqui a divindade de Cristo, quando ele afirma que Cristo é o Filho de Deus. Tudo isso na introdução, né? Então, ele sauda a igreja com a paz, a graça e a misericórdia da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Ou seja, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ele está reafirmando aqui a divindade de Cristo e que Cristo é o Filho de Deus. Para nós isso é uma coisa tão natural falar isso, tão natural ouvir isso, que Cristo é o Filho de Deus, mas para eles naquele tempo realmente isso aqui era um problema muito sério, era um problema muito difícil, porque justamente era nesse ponto que os falsos mestres caminhavam, afirmando que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não era Deus, porque senão ele não teria morrido, ou então que ele não tinha um corpo, por ser Deus, ele não tinha um corpo, porque o corpo era pecaminoso, e Deus, sendo santo, não poderia habitar num corpo que era pecado, e aí as coisas caminhavam nesse patamar e trazendo, então, a confusão às pessoas. Se bem que ainda hoje existem grupos, existem pessoas, e cada vez mais falando sobre isso, falando que Cristo não é o Filho de Deus, que Jesus não é o Filho de Deus,
mas uma outra situação diferente, um profeta, uma pessoa usada por Deus, alguém que o Espírito de Deus vinha em alguns momentos, e outras doutrinas estranhas à doutrina de Deus. Mas graças a Deus que a palavra nos ensina claramente que Cristo é o Filho de Deus, Filho Todo-Poderoso. E falando sobre a verdade e sobre o amor, nos versos 4 ao verso 6, João fala então, mostra o contentamento em saber que aqueles crentes andavam na verdade. Isto é, eles eram obedientes aos ensinos da palavra de Deus e procuravam andar assim. Então isso trazia alegria para ele, isso trazia alegria ao seu coração, por saber que os crentes se importavam com isso, que os crentes se importavam em saber e procuravam andar nessa verdade. Então é uma alegria muito grande para aqueles que estão à frente, para aqueles que estão à frente de uma igreja, para aqueles que dirigem uma igreja, quando vem o seu povo seguindo realmente a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, vivendo aquilo que aprende e realmente se importando, né? Então, quem anda de acordo com a verdade do Evangelho não se engana, pois anda na luz. Esse é o ensino. Quem está dentro dessa palavra não vai se preocupar e vai andar na luz. E aí eu quero lembrá-los dos falsos mestres. Lembra que nós estudamos, passamos 10 lições estudando sobre os falsos mestres, que ensinavam serem eles os verdadeiros guias, porque eles eram iluminados, eles diziam que tinham as fagulhas, as faíscas da divindade. Pois é, então aqui os crentes daquela igreja, desta igreja que ele está escrevendo, andavam sempre na luz como Cristo andou. Então é isso que ele está dizendo aqui, e ele ficava feliz por saber que esses crentes não seriam presas fáceis, não seriam enganados facilmente, porque eles tinham conhecimento disso, eles falavam sobre isso, e eles entendiam que estavam caminhando na luz porque tinham Jesus. Olha a diferença, olha o contraste da primeira carta, dos irmãos que ele escreveu na primeira carta. Por isso a primeira carta também ela foi bem mais extensa do que essa, não é? E novamente o João vai reforçar aqui a questão do amor, onde ele insiste. João é enfático em dizer isso, ele pede que nos amemos uns aos outros. Percebe como João repete sempre essa questão do amor? Ele sempre está falando do amor, sempre está batendo na tecla do amor, tanto na primeira como na segunda epístola. E se ele é assim tão repetitivo, é porque isso tem uma grande importância, porque isso realmente deve ter e tem uma grande importância, porque ele mostra obediência e amor a Deus, o que também é refletido no relacionamento com o próximo. Então, quem é de Deus, ama a Deus em primeiro lugar e ama o próximo, e automaticamente esse amor é refletido no próximo. Então, nós não conseguimos ou não podemos amar a Deus e deixar de expor, de mostrar esse amor às outras pessoas. O versículo 6, ele traz uma revelação, ele faz uma revelação muito interessante, é a revelação referente ao amor. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então a revelação é essa: amar e andar segundo os seus mandamentos. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então, como o amor é mandamento, nós temos que obedecer. E aí está toda a questão. Muitas vezes nós não queremos ou não conseguimos amar alguém. Já percebeu isso? Que às vezes nós não queremos, muitas vezes nós relutamos, muitas vezes nós nem conseguimos amar alguém, e aí nós vamos encontrando vários motivos, várias situações, várias desculpas, eu diria, e nós acabamos não amando, não querendo amar aquela pessoa, mas nós precisamos fazê-lo. Nós precisamos querer fazê-lo, precisamos romper preconceitos, precisamos romper imagens formadas na nossa mente, nós precisamos enxergar além dos nossos olhos,
precisamos ir além do que nós vemos, além da imagem. Eu quero dizer que às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós fazemos uma opinião dela sem a conhecer direito, às vezes, sem saber a sua história, sem saber o que está por trás daquilo. Às vezes uma pessoa difícil, uma pessoa carrancuda, uma pessoa fechada, e nós não sabemos o porquê que ela é assim, o que aconteceu com ela, por que ela é assim. E simplesmente por isso nós optamos por não amá-la, por não nos relacionarmos com ela, e sem saber quais são os motivos que a fazem ser assim. Então, quando nós passamos a conhecer as histórias, quando nós passamos a conhecer aquilo que está por trás das aparências, por trás das pessoas ou das palavras, nós conseguimos fazer um julgamento melhor. E muitas vezes nós temos que pedir a direção a Deus para fazer isso. Pedir orientação, pedir forças a Deus. Às vezes nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda para que eu possa amar tal pessoa, para que eu consiga amá-lo, para que eu consiga amá-la. E é importante fazer isso, e isso não é pecado, dizer a Deus que preciso amar tal pessoa e que eu gostaria de fazê-lo, mas eu não consigo. Não é pecado, pelo contrário, Deus se alegra com essa atitude, Deus se alegra com isso, pois mostra o nosso desejo de obedecê-lo, pois mostra o nosso desejo de agradá-lo antes de tudo. E se nós temos dificuldade, se você tem dificuldade em amar alguém, nós devemos amar então por obediência a Deus. Se é difícil amar o próximo, então ame ele por amor a Deus, por obediência ao Senhor. E isso nós aprendemos. Isso se aprende no dia a dia, isso se aprende com a força do hábito, e muitas vezes nós devemos pedir mesmo a Deus condições para fazer isso, e não é feio pedir a Deus que nos dê força e que nos ensine a amar tal pessoa. E esse amor não deve ser falso de boca para fora, não deve ser interesseiro, né? Fazer o bem com interesse não é fazer o bem. E na sequência, dos versos 7 ao verso 11, João fala dos enganadores, daqueles que adentravam nas igrejas ensinando mentiras com a intenção de deturpar o evangelho. O diabo ele usa muitos meios sutis para enganar as pessoas e atrapalhar a obra de Deus. E por isso, no versículo 8, ele nos adverte para tomarmos cuidado, para não perdermos o que nós temos realizado. E podemos então receber o galardão completo. Então aqui muita gente, eu vou ler aqui o versículo 8 para ficar bem claro. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aqui muita gente confunde esse texto aqui, pensa que ele está falando da salvação. Mas, na verdade, ele não está falando aqui de perda da salvação, porque uma vez salvos para sempre. Mas ele está falando aqui do prêmio. O galardão, por ter feito um bom trabalho, Nós não podemos ganhar um salário incompleto por ter feito um trabalho pela metade. Na antiguidade, o trabalhador ele trabalhava todo dia e, ao final do dia, ele recebia o seu galardão, o seu salário, o seu prêmio, a sua recompensa por esse salário. Então, ele está dizendo isso, para que nós tomemos cuidado aqui, para que nós não venhamos a receber metade do salário, ou esse salário incompleto, ou um prêmio pela metade. É isso que o diabo faz, criando situações para nos desanimar, criando situações para parar com um trabalho, muitas vezes um trabalho que caminhava bem, que ia bem, a todo vapor, de repente alguma situação acontece, e ele faz de tudo para atrapalhar e para impedir o bom andamento da obra de Deus. E às vezes consegue. É um desânimo aqui, é uma discussão ali, uma contenda lá, um passo impensado que nós damos, e tudo isso pode levar aí a um prejuízo nesse sentido. Por isso, a igreja deve estar sempre alerta e debaixo de muita oração. A igreja precisa estar sempre orando, sempre buscando em oração a direção de Deus para suportar toda e qualquer situação.
tem gente que acha que isso é bobeira, tem gente que acha que isso é desnecessário, tem gente que acha que isso não tem importância, que é coisa de segundo plano, mas não é não. Quanto mais a igreja ora, mais ela tem poder, e desde criança que eu ouço isso, desde sempre que eu ouço essa expressão, quanto mais a igreja ora, mais ela tem poder, e essa é a pura verdade. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos força e vigor para fazer a sua obra, mais nós temos direção do Senhor para agir, para trabalhar, mais nós temos sabedoria de Deus, e mais blindados nós somos quanto às astúcias do inimigo, quanto às coisas que ele faz para destruir aí e tentar impedir o trabalho de ir para frente. Por isso o apóstolo aqui ensina que a igreja deve estar alerta, deve estar sempre alerta para não receber esses falsos mestres, esses falsos pregadores, esses falsos irmãos que se levantam e que se apresentavam na época, se apresentavam como pregadores itinerantes, e que iam de igreja em igreja, dizendo que estavam fazendo a obra, e acabavam fazendo uma bagunça dentro da igreja. E a ideia aqui de não os saudarem era a de não dar acolhimento a pessoas assim. Isso porque isso era um sinal de aprovação ao erro. Então, você sabe que alguém está fazendo algo errado, está dando um ensinamento errado, está trazendo confusão, não acolha, porque você está apoiando o erro, e aí tem parte nisso. Então, nós devemos tomar cuidado. Viu como nós temos que tomar cuidado com muitas coisas? Devemos tomar cuidado com quem vem pregar, com quem vem ensinar nas nossas igrejas, com quem vem ensinar nas nossas casas, nos nossos rádios, nas nossas TVs, com aquilo que nós estamos lendo, com aquilo que nós estamos apoiando. Precisamos tomar cuidado para não cairmos nas armadilhas dos falsos mestres. E jamais abrir mão do evangelho ensinado por Jesus e pelos apóstolos. E mais que nunca, eu repito isso, ao longo desse tempo eu tenho falado muito isso, nós temos que ficar muito atentos com esses falsos mestres que andam à solta e que cada vez mais andarão à solta por aí. Então, perseverar é muito importante, mas perseverar com fidelidade e amor a Deus, ao próximo. Essa é a prova que o crente é salvo por Cristo. Essa é a prova que o crente é salvo por Cristo. Então, João encerra aqui essa segunda carta, encerra essa carta trazendo vários ensinamentos para nós, e o ensinamento principal aqui, que eu vejo aqui, é a questão do amor, é a questão principal aqui. Então, nós vamos orar para que Deus nos abençoe, nos dê condições, nos dê força, para que nós estejamos amando aqueles que estão à nossa volta, para que nós possamos amar as pessoas que vêm, que aparecem perto de nós, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, pessoas da nossa convivência, pessoas que muitas vezes pensam diferente de nós, pessoas que às vezes agem diferente de nós, pessoas que têm costumes diferentes de nós, mas nós precisamos amá-los e amá-los com o amor de Cristo. Então, aproveite e peça a Deus que o ajude para que você possa também amar a todos, e se lembrar de alguém, peça para que Deus abra o coração seu e dessa pessoa para que você consiga amá-la da mesma forma. Vamos orar então? Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, porque nesses poucos minutos, ó Pai, nós podemos aprender algumas coisas importantes aqui hoje na tua palavra, ó Deus. Nós podemos aprender muitas coisas aqui, Senhor, mas a lição principal que fica para hoje, Senhor Deus, é a lição do amor, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que nos ensina a amar, ó Deus, nos ensina a amar, nos capacita para que nós possamos amar as pessoas, ó Deus, não apenas aqueles que gostam de nós, não apenas aqueles que gostam das mesmas coisas que nós, daqueles que muitas vezes são iguais a nós, ó Pai, mas que nós possamos, ó Deus, ter um olhar diferente e um amor total estendido a todos, ó Deus. Nos abençoa,
nos perdoa de todos os pecados, Senhor Deus, e aquele que comigo nesse momento se une em oração, ó Pai, que está pedindo forças, está pedindo condições, ó Deus, para amar alguém, ó Pai, que o Senhor esteja também abençoando e derramando ainda mais o seu amor nesse coração, para que nós possamos ter essa facilidade, ó Deus. Abençoa a tua igreja e nos dá sabedoria para que nós possamos escapar das armadilhas do diabo e dos falsos mestres, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo na presença de Deus.